Olá, você acompanha agora a Semana nas Redes, programa semanal para as redes sociais veiculado nas tardes de segunda-feira. É conduzido pelos jornalistas Marcos Rogato e Jaqueline Malta. Em poucos minutos, você fica por dentro dos acontecimentos da região metropolitana de Campinas, do Brasil e do mundo. Destaques dos principais veículos de comunicação, manchetes das revistas semanais e os trend topics das redes sociais. A Semana nas Redes começa agora. 11 cidades da região metropolitana, incluindo Campinas, serão administradas nos próximos 4 anos por partidos do Centrão. Isso representa quase 60% da população regional. Mas será o Partido Republicanos, quem venceu somente em Campinas com Dário Saad, quem governará para a maior população de mais de 1.200.000 habitantes. Campinas registrou quase 4.000 casos de dengue e uma morte no ano passado devido à doença. O balanço divulgado pela Secretaria de Saúde mostra que 80% dos criadouros estão dentro das casas. O número de mortes pelo novo coronavírus cresceu 54,92% de 3 a 9 de janeiro deste ano na região metropolitana de Campinas em relação à semana anterior. O primeiro informativo Covid-19 de 2021 do Observatório PUC Campinas também mostrou que nesse período o total de casos da doença avançou 57,73%. A vacinação em Campinas contra a Covid-19 vai acompanhar a imunização nacional e tem como meta vacinar 5.000 pessoas por dia. O plano é imunizar 210.000 pessoas na primeira fase, sendo 150.000 acima de 60 anos e 60.000 profissionais de saúde. Caso não haja doses suficientes, os trabalhadores dos 20 hospitais que estão na linha de frente no combate à Covid-19 terão prioridade. O prefeito de Campinas, Dário Saad, anunciou que nos primeiros 100 dias de sua gestão, as ações desenvolvidas terão 60 milhões de reais em investimentos. A área da saúde será reforçada com a convocação de 200 médicos e a ampliação do setor de oncologia do Hospital Mário Gatti. No plano de governo de 100 dias, também consta o início do processo para a implantação do Hospital Pediátrico Mário Gatinho no Hospital Metropolitano, licitação para a construção do Hospital da Mulher e regulamentação do uso da Lagoa do Taquaral para esportes aquáticos. A partir de 1º de fevereiro, os alunos da rede estadual de ensino voltam às salas de aula. Neste ano, o ensino será novamente em sistema de rodízio, com no máximo de 35% dos estudantes em cada sala e com medidas sanitárias contra o coronavírus. Em Campinas, a rede municipal deve retornar em 8 de fevereiro. A volta às aulas presenciais deve ocorrer com 50% da capacidade das salas e permanência de 3 horas diárias. As creches para crianças de até 3 anos não retornam. A agenda de privatizações do presidente Bolsonaro não avançou em 2020 e, dando passo em direção contrária, no final de dezembro criou nova estatal, a Nave Brasil Serviços de Navegação. O ano de 2021 deverá ser marcado pelas reformas necessárias para que a economia brasileira avance. A administrativa, a tributária, a proposta de emenda à Constituição, a PEC emergencial do Pacto Federativo e as privatizações devem mobilizar governo e os poderes legislativos nesses esforços, que têm grande jogo de interesses. Neste ano terá destaque a proposta de substituir os impostos aplicados sobre o consumo, como o ICMS e o ISS, entre outras alíquotas estaduais e municipais, por um imposto único, o Imposto sobre Valor Agregado, o IVA. Também será pauta a proposta de emenda à Constituição do Pacto Federativo, que propõe reorganizar o Estado brasileiro, mudar despesas obrigatórias e unir o gasto com saúde e educação, por exemplo. A PEC ainda poderá eliminar municípios com menos de 5.000 habitantes. O mercado financeiro elevou as estimativas para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação do país. Agora é de 4,38%, no maior patamar do ano para o indicador. As projeções para a queda do Produto Interno Bruto seguem no patamar de 4,4%.
A Ford anunciou que encerrará a produção de veículos após um século no país. A montadora mantinha fábricas em Camaçari e Taubaté para carros da Ford e em Horizonte para Jeep Stroller. No ano passado, foi a quinta empresa que mais vendeu carros no país, com 7,14% do mercado. Os veículos serão importados principalmente da Argentina e do Uruguai. Ao comentar a saída da Ford, Bolsonaro lamentou a perda de cerca de 5 mil empregos, mas afirmou que a empresa decidiu deixar o Brasil porque queria dinheiro público para continuar operando no país. Com quase 4 mil novos casos de Covid-19 registrados na quinta-feira, o sistema de saúde de Manaus entrou em colapso. Hospitais e serviços de pronto atendimento ficaram sem oxigênio. Em várias unidades de saúde, alas inteiras de pacientes morreram por falta de ar. Na sexta-feira, a estimativa é de que faltava oxigênio em 200 leitos de UTI. O governo da Índia negou a entrega imediata de um lote de imunizantes contra a Covid-19 da Oxford AstraZeneca ao Brasil. A negativa frustrou a operação montada para buscar o material no país asiático. O avião que iria para a Índia buscar doses da vacina retornou a Campinas no sábado. Com a indefinição de questões diplomáticas para a importação do imunizante, a aeronave foi usada para levar cilindros de oxigênio para Manaus. Na cidade foi detectada uma nova variante do coronavírus que tem maior potencial de transmissão. Neste domingo, a Anvisa autorizou o uso emergencial das vacinas contra a Covid-19 do Butantan, a Coronavac, e da Fiocruz, a AstraZeneca. O Butantan afirmou ter 10,8 milhões de doses disponíveis para aplicação, enquanto a Fiocruz aguarda a chegada do imunizante vindo da Índia, ainda sem data prevista. O Ministério da Saúde vai iniciar a vacinação contra o coronavírus nesta segunda-feira. A distribuição das doses da Coronavac teve início hoje com o apoio do Ministério da Defesa, que ficará responsável pelos deslocamentos aéreos de São Paulo para outros estados. O Ministério da Saúde alega que tem contrato de exclusividade com o Butantan e exigiu o envio de 6 milhões de doses. O estado de São Paulo afirmou que vai manter aqui o volume proporcional de doses da Coronavac a que tem direito, de acordo com os critérios de proporcionalidade estabelecidos no Plano Nacional de Imunização. Segundo o governo do estado, 4,6 milhões de doses serão enviadas a outros estados e 1,4 milhão ficarão em São Paulo. A Justiça Federal negou um pedido da Defensoria Pública da União para suspender a realização do Enem devido ao aumento de casos e mortes causados pela Covid-19. Nesse domingo, primeiro dia do exame, estudantes relataram aglomeração e até impedimento para realizar a prova devido à superlotação. A abstenção foi recorde, com 51,5%. Das notícias internacionais, destacamos a preocupação da Europa com a variante britânica do novo coronavírus. Vários países do bloco impõem novos confinamentos e a população protesta, como vem ocorrendo na Itália e na França. O Reino Unido registrou na terça-feira passada mais 45 mil novos casos de Covid-19 e 1.243 mortes, o segundo valor diário mais alto desde o início da pandemia. Nos Estados Unidos, além do coronavírus, o destaque foi a pressão para que Donald Trump deixe a presidência por renúncia, pela evocação da 25ª emenda da Constituição ou por um novo processo de impeachment. Na semana passada, a Câmara aprovou o pedido e Trump tornou-se o primeiro presidente dos Estados Unidos a ter 2 impeachments aprovados. O processo é consequência da invasão do Capitólio, sede do Congresso, incentivada por Trump. Ainda sobre os Estados Unidos, Washington se blinda contra a ameaça de violência na posse de Joe Biden à presidência do país, que acontecerá nesta quarta-feira. Os terrenos da Casa Branca e do Capitólio estão isolados e protegidos pela Guarda Nacional. O presidente da França, Emmanuel Macron, associou a soja do Brasil ao desmatamento da floresta amazônica. Ele defendeu a produção do produto no continente europeu como alternativa. O destaque na área da sustentabilidade e responsabilidade social dessa semana vai para os projetos de agricultura sustentável no Brasil. Eles podem receber 700 bilhões de reais até 2030 por meio da emissão de títulos verdes. O montante é projetado pela ONG Climate Bonds.
Apesar do grande potencial, o Brasil ainda tem a atuação tímida no mercado de títulos verdes. Segundo a ONG, os setores florestal, agrícola, pecuário e de bioenergia são fortes candidatos aos Green Bonds. A boa notícia da semana é a aprovação pela Anvisa de 2 vacinas contra a Covid-19. Com isso, São Paulo vacinou no domingo a primeira pessoa com a Coronavac. Foi a enfermeira Mônica Calazans, moradora de Itaquera, na zona leste da capital paulista, que trabalha na UTI do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, na capital. Para você ficar ainda mais informado, destacamos agora as manchetes das principais revistas nacionais. Começo pela Veja, que esta semana tem o título Liberdade Vigiada. A reportagem versa sobre os banimentos de Donald Trump e de vários de seus apoiadores do Twitter, Facebook e Instagram, o que colocou as redes sociais no centro do polêmico debate. Quais são os limites da liberdade de expressão? Na Veja São Paulo, desperdício da Guarapiranga. Crise da pandemia e águas sujas afetam imóveis, restaurantes e clubes náuticos, destaca a revista. Na revista Época, democracia sitiada. A revista analisa a situação dos Estados Unidos depois do ataque ao Capitólio e como Joe Biden vai lidar com a herança maldita deixada por Trump. A Cruzoé traz o título Os Farsantes da Pandemia. A reportagem critica o presidente e o governador de São Paulo pela disputa sobre a paternidade do início da vacinação. A revista destaca que, enquanto Bolsonaro continua a negar o perigo do vírus e sabota a vacinação em massa, Dória municia a loucura antivacina ao tentar maquiar os dados e faturar eleitoralmente. E conclui, a nossa miséria política é mortal. Na Isto É, o general do caos. A reportagem acusa o governo federal de seguidas mostras de falta de compaixão e de responsabilidade. A revista afirma que mortes se acumulam e já chegam perto de 210 mil no país, mas o presidente e o ministro da Saúde continuam brincando com a vida das pessoas e boicotando a vacina Coronavac produzida pelo Butantan. Na revista Carta Capital, o título é O Destino de Trump. A matéria faz uma análise sobre a situação americana e pergunta: como a aprovação do segundo processo de impeachment de Trump, qual será o destino da democracia americana? A capa dessa semana também aborda o impacto da saída da Ford para a indústria brasileira. Entre os Trend Topics da semana, um dos assuntos mais comentados nas redes sociais foi a hashtag Impeachment Bolsonaro Urgente. A falta de oxigênio em hospitais e serviços de pronto atendimento de Manaus gerou cerca de 180 mil tweets. Internautas chamavam Jair Bolsonaro de genocida e convocavam as pessoas a participar de um panelaço na noite de sexta-feira como forma de pedir o impeachment do presidente. Agora você acompanha nossos comentários sobre assuntos que tiveram repercussão durante a semana. Vou comentar brevemente sobre o que vamos acompanhar nesta semana, que entrará na história do Brasil e dos Estados Unidos. Aqui celebramos o início da imunização contra a Covid-19, aprovada ontem pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, com a aprovação do uso emergencial das vacinas Coronavac, do Instituto Butantan, e Oxford AstraZeneca, que virá da Índia. O governo do estado de São Paulo aplicou a vacina no primeiro brasileiro, uma enfermeira que atua na linha de frente no combate à Covid-19, minutos após a aprovação do uso pela Anvisa e antes do início do Plano Nacional de Imunização, que começa hoje e irá imunizar nesta primeira etapa idosos internados em algum tipo de instituição, indígenas e profissionais de saúde da linha de frente. Já Estados Unidos, assistiremos como será a saída de Donald Trump da presidência. Trump foi um dos líderes mais agressivos e talvez o mais controverso a ocupar a Casa Branca. Ele sempre buscou o confronto em vez da conciliação e, em seus últimos dias no cargo, estimulou uma insurreição ao Congresso e o Capitólio foi invadido. O receio é que durante a cerimônia de posse de Joe Biden, que ocorrerá nesta quarta-feira, haja atos violentos.
Por isso, um forte esquema de segurança foi montado para evitar que se repitam as cenas que vimos no começo desse mês. O meu comentário é sobre as propostas de Mohamed Yunus, ganhador do Prêmio Nobel da Paz e conhecido como o banqueiro dos pobres. No mundo pós-Covid-19, ele propõe uma ampla reforma no sistema econômico e social do mundo. Sua ideia é aumentar o empreendedorismo para substituir empregos que foram fechados e incentivar a criação de empresas que não tenham apenas o objetivo de distribuir dividendos. Empresas que estejam focadas na solução de demandas sociais. Yunus batizou de novo o programa de recuperação ao defender a necessidade de redesenhar o sistema econômico mundial. Segundo a visão do economista, estamos em uma festa com uma casa em chamas. E a pandemia do coronavírus tornou a discussão ainda mais pertinente ao revelar como ações e omissões podem ter enorme impacto coletivo. A desigualdade mundial e a crescente preocupação com a sustentabilidade têm gerado reflexões sobre a função social das empresas, bem como o papel do setor privado na solução dos desafios globais, como a fome, as agressões ao meio ambiente, a pobreza e a pandemia. Nos Estados Unidos, o grupo Patriotic Millionaires elaborou a carta Milionários pela Humanidade. Eles defendem maior taxação da riqueza como forma de diminuir as desigualdades do mundo. Os milionários brasileiros deveriam seguir o caminho. As propostas de Yunus e a distribuição da renda mudariam o mundo. Agora, antes do final, temos o quadro Calça Curta. E quem foi pego de calça curta nesta semana foi a família Lobão. Na 79ª fase da Operação Lava Jato, a Polícia Federal apreendeu obras de arte, carros de luxo e um helicóptero em endereços ligados aos filhos do ex-senador do MDB, Edson Lobão. Eles são investigados por pagamentos de propina na Transpetro e lavagem de dinheiro. Os mandatos, busca e apreensão fizeram parte da primeira operação da Lava Jato em 2021. Esse foi o resumo dos principais fatos jornalísticos da semana. A fonte de A Semana nas Redes de hoje foram Correio Popular, Folha de São Paulo, Estadão, UOL, Twitter, Euronews, É o País do Brasil e as revistas Veja, Época, Isto É, Cruzoé e Carta Capital. A Semana nas Redes é gravada em home office, sem equipamentos profissionais, mas com rigor na checagem dos fatos. Isso para oferecer a você um resumo jornalístico fiel de alguns dos mais conceituados veículos de comunicação. Você pode enviar perguntas, sugestões ou comentários para o e-mail contato@semananasredes.com.br. Ficamos por aqui. Obrigada pela companhia, excelente semana e até a próxima edição de A Semana nas Redes.